Hoje eu tive uma das coisas e uma das análises mais importantes da minha vida. Damas e cavaleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e vocês não têm noção da sensação que eu tô sentindo em trazer esse vídeo com vocês. Como eu sempre falo, se você não me conhece, eu me chamo Igor Sutil, eu falo sobre psicanálise e desenvolvimento, documento sobre a minha vida e trago aqui experiências que me fazem avançar para a vida que eu tanto quero para mim. E hoje, esse dia vai ficar muito marcado na minha vida. Eu tive uma das minhas maiores análises da vida. Eu estou estruturando recentemente a minha marca pessoal. Então, o branding, a estruturação, isso tudo leva a uma série de reflexão sobre o que você quer transmitir, com quem você quer falar, uma série de coisas que você precisa responder de perguntas. E como eu tô falando sobre uma marca pessoal, ou seja, eu tô falando de mim, numa construção de uma marca, eu tenho que fazer muitas reflexões. E eu já sou uma pessoa extremamente reflexiva. Isso é muito louco. E eu faço terapia também, faço análise. E além, de atuar nessa área, eu também faço terapia para mim mesmo. E é muito louco porque ultimamente eu tenho refletido sobre uma das coisas da minha vida que eu sempre quis fazer, mas sempre tive muito medo. Mas eu não sabia que a palavra era medo. Eu estava estruturando a minha marca pessoal e uma das coisas que eu sempre quis fazer foi ser aquela pessoa que eu sempre idealizei. Eu sempre me inspirei em Clarice Lispector, Miley Cyrus, Nietzsche, Jung. Poderia citar várias referências diferentes que eu tenho aqui na minha vida, mas o Feynman, que é um dos exemplos também que eu gosto muito, mas é muito louco pensar que todos eles tinham um comportamento específico, parecido, vamos dizer dessa forma, que eu sempre admirei, que é uma coisa que eu tenho muito bem firme na minha vida, que é audácia. A palavra audácia sempre foi uma palavra que eu gostei muito. Só que tinha um ponto muito interessante nisso. Eu sempre fiz terapia e na terapia eu comecei a perceber, conforme eu fui conversando, de que tinha uma coisa muito em específico que eu batia muito na tecla. Que eu gostava muito de pessoas que eram autênticas. Uma delas é, por exemplo, a Darcy Gonçalves. E o que eu mais admirava nessas pessoas, eu olhava e meu olho brilhava, é que essas pessoas eram pessoas extremamente genuínas no que elas faziam. Independente de qual setor elas eram, elas não tinham uma função principal em agradar o outro. Elas tinham uma função muito específica em fazer o que elas achavam ser certo e aquilo que elas achavam ser verdade. Mesmo que não necessariamente seja uma verdade ou estivesse certo. Mas aquilo que elas acreditavam, elas faziam. A Clarice Lispector me impressiona muito, por exemplo, numa entrevista que ela dá sobre... uma entrevista que ela dá para um jornal, tem até aqui no YouTube, onde ela fala sobre a vida dela e ela é questionada e chega um momento de uma determinada pergunta em específico que fazem para ela e ela fala assim, eu não quero responder, eu não quero falar sobre isso. E cara, parece tão simples, mas é muito difícil você, numa rede de TV, numa rede onde você está sendo entrevistado, você confrontar, entre aspas, impor os seus limites pro entrevistador que você não quer falar sobre determinado assunto, que você não quer fazer determinada coisa. E isso reflete muito, e por isso que eu quis trazer isso, porque essa análise me trouxe uma reflexão muito grande de que as pessoas têm muita dificuldade de impor aquilo que é limite claro para elas. As pessoas têm muita dificuldade em colocar na mesa o que para ela é aceitável e o que para ela não é aceitável. Tem muitas pessoas que eu sei que sabem de coisas que nunca aceitam, que nunca vão desejar para si mesmo, nunca vão desejar para o outro, e mesmo assim, quando na rotina do dia a dia, acaba baixando a cabeça, acaba aceitando coisas que normalmente na sua moral que deseja para si, não consegue impor o limite. E aí vem um ponto louco, porque na análise a gente percebe que isso está mais atrelado a um medo. E aí pode ser um medo de
confrontar, pode ser um medo de desagradar, pode ser um medo de não ser bem visto, mas é muito engraçado de que tudo isso flui a partir do momento onde você tem um medo. E aí você começa a fazer coisas que você não quer fazer porque você tem medo de desagradar o outro. Você tem medo de ser claro, você tem medo de perder pessoas nesse caminho. E essa questão que me faz trazer esse vídeo hoje é justamente sobre isso. Eu passei muito tempo da minha vida vivendo ela sendo um menino bonzinho. E no sentido que eu tô falando bonzinho, não é só uma pessoa justa, correta. É o bonzinho que, para tudo que era imposto, dizia amém. Para tudo que falavam, dizia amém. Só que a partir do momento onde você senta e começa a ver o que você realmente quer para tua vida, a você ver os teus ideais, os teus princípios, aquilo que você tem como referência, você chega a um ponto onde você fala, cara, quando eu abaixo a minha cabeça e só aceito tudo que me dizem, eu não tô agindo de forma coerente com aquilo que eu acredito para minha vida, com as referências que eu tenho para minha vida. E aí você passa a viver uma vida numa escravidão pelo outro. Você vive em função de agradar e satisfazer o que o outro quer. Porque você tem medo de desagradar, você tem medo de confrontar, você tem medo de não ser bem visto, de não fazer aquilo que o outro quer. Cara, isso é muito louco, porque essa percepção parece muito óbvia, mas eu passei muito tempo da minha vida tendo muitas referências como a Darcy, como a Clarice, como o Feynman, como, enfim, a Miley Cyrus, enfim, eu posso citar entre pessoas, eu peguei pessoas aleatórias só para exemplificar, porque são pessoas vistas pela sociedade como pessoas bocudas demais, extremas demais, mas não é que são coisas que a pessoa acredita. E quando uma pessoa acredita em algo, ela tem postura para arcar com aquilo que ela acredita, ela se torna genuinamente mais verdadeira, porque a postura dela é condizente àquilo, a conduta dela é condizente àquilo que ela acredita. E aí eu tô falando nisso justamente porque é um fato que a maioria das pessoas não consegue pegar as referências, os princípios, as ideias que quer para si e colocar isso no dia a dia, na sua vida. Por quê? Tem medo de desagradar, tem medo de ser confrontado, tem medo de não ser bem visto. E aí você, ao invés de você fazer um filtro de pessoas que compreende o teu ponto de vista, e quando eu estou dizendo compreender, não estou dizendo necessariamente concordar, quando você não faz esse filtro, você tem pessoas que por muitas vezes são falsas. Pessoas que estão na tua rotina, mas é isso. A partir do momento que você dizer um não para essa pessoa, ela foge. Então, a coisa mais clara que você tem que ter na tua vida é: saiba quais são as suas referências do que você quer e arque com isso. Não tenha medo de desagradar, se isso for uma verdade para você. Damas e cavalheiros, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você e que essa reflexão que me fez estralar, assim, o olhar para a vida, faça isso em vocês. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!